Imagine que você vive em uma cidade chamada Promessalândia. Ela não é rica nem miserável, é o tipo de lugar que existe aos milhares pelo mundo, onde a maioria das pessoas acorda cedo, trabalha o dia inteiro e tenta construir uma vida um pouco melhor do que a dos pais. Um lugar comum. Até que um dia tudo muda. Uma grande organização internacional desembarca com uma promessa que ninguém havia feito antes: acabar com a pobreza. Os jornais comemoram, políticos fazem discursos, especialistas chegam de todos os cantos do mundo. Mês após mês, caminhões carregados de ajuda entram na cidade. Milhões de dólares são distribuídos. Novos programas, novos projetos, nova esperança. Agora eu quero que você entre em uma máquina do tempo. Vamos avançar 70 anos. O que você espera encontrar quando chegar lá? Uma cidade próspera, talvez. Ruas movimentadas, empresas crescendo, menos pobreza, mais oportunidades. Faz sentido, não faz? 70 anos de ajuda, 70 anos de investimento, 70 anos de boas intenções. Mas quando você chega lá, encontra uma cidade falida. O número de moradores de rua aumentou. Mais pessoas dependem de auxílio para sobreviver do que antes da ajuda chegar. Pequenos negócios desapareceram, quebraram. O desemprego disparou. E tem algo ainda mais estranho nisso tudo. Os ricos ficaram absurdamente ricos. Muito mais ricos do que qualquer pessoa era 70 anos antes. A desigualdade explodiu. E tem uma cidade vizinha, uma que começou mais pobre do que Promessalândia e nunca recebeu um centavo dessa ajuda internacional. Ela está melhor em todos os indicadores. Tem mais emprego, mais empresas, menos pobreza. Como isso é possível? Como um plano criado por pessoas inteligentes, bem intencionadas e com recursos quase ilimitados produziu exatamente o resultado oposto ao pretendido? Eram incompetentes? Eram corruptos? Ou existe algo mais profundo acontecendo? Algo que ninguém quer admitir? E se eu te dissesse que essa não é uma história fictícia? Que algo muito parecido acontece no mundo real? Durante décadas, governos, ONGs, organismos internacionais e instituições multilaterais despejaram trilhões de dólares em grande parte da África. Mesmo assim, o continente continua concentrando alguns dos países mais pobres do planeta. A pergunta que quase ninguém quer fazer é simples: e se a ajuda não for a solução? E se ela for uma parte do problema? Senhoras e senhores, Catarina aqui. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuarmos espalhando as ideias de liberdade. Um levantamento econômico de 2023 confirmou o que já se sabia. Por volta de 40% da população da África subsaariana vive com menos de 2 dólares por dia. 18 dos 20 países mais pobres do planeta estão nessa região. E a África tem petróleo, ouro, diamantes, cobalto, terras agrícolas imensas. 40% do potencial hidrelétrico do mundo. O continente mais rico em recursos naturais do planeta é o que tem a população mais pobre. Como isso é possível? A resposta que você aprendeu na escola é colonialismo, escravidão, imperialismo. A culpa é do Ocidente malvadão. Ponto final, não precisa mais pensar em nada. Acontece que essa resposta é, na melhor das hipóteses, incompleta. Na pior, uma mentira fabricada por ditadores africanos para justificar décadas de incompetência e pilhagem do próprio povo. E nós aqui no Brasil engolimos essa narrativa inteira porque ela é muito conveniente para quem quer culpar o mercado e o capitalismo por tudo. Para entender por que a ajuda falhou, primeiro precisamos entender aonde ela estava sendo despejada. Vamos aos fatos? Quando a maioria dos países africanos conquistou a independência nos anos 1960, seus níveis de renda média eram mais altos do que a de vários países asiáticos. Na Tanzânia foi implementado o Jamaa. Desculpa a minha pronúncia se estiver errada. Que significa socialismo e fraternidade em Swahili. Antes do Jamaa, a Tanzânia tinha um PIB comparável da Coreia do Sul.
3 décadas depois, a Coreia do Sul virou potência industrial. A Tanzânia virou um dos maiores campos de testes de fracasso do socialismo do século XX. Quase todos os novos líderes africanos escolheram o socialismo. Não foi acidente, não foi imposição externa, foi escolha ideológica deliberada. Gana, Guiné, Mali, Líbia, Etiópia, Sudão, Argélia, Angola, Zâmbia, Zimbábue, Tanzânia, Moçambique, Egito, Congo, Madagascar, Somália, Uganda, Senegal. Todos adotaram alguma forma de socialismo ou de economia planificada após a independência. No Zimbábue, a produção foi coletivizada, veio a hiperinflação e 60% de desemprego. A Etiópia, que nunca foi sequer colonizada pelas potências europeias, portanto, sem desculpa colonial disponível, instalou um regime marxista em 1974, que prendeu e executou pequenos proprietários rurais e comerciantes. Este mesmo regime agravou deliberadamente a fome dos anos 1980, confiscando grãos dos camponeses para alimentar o exército e esvaziar regiões onde havia grupos rebeldes. E por falar em ajuda externa, precisamos falar do elefante na sala. Mais de 1,2 trilhão de dólares em ajuda foram enviados à África nos últimos 50 anos. Isso é mais do que o PIB inteiro da Austrália ou da Coreia do Sul. E o resultado, quando os programas de ajuda começaram, 11% da África vivia na pobreza. Nas décadas seguintes, esse número chegou a 66%. Hoje, depois de mais de meio século de assistência internacional, ainda está em torno de 40%. Mais de 3 vezes o ponto de partida. Diante desse resultado, uma pessoa razoavelmente sensata faria uma pergunta simples. Se a estratégia está funcionando, onde estão os resultados? Mas essa pergunta raramente é feita. Em vez disso, a resposta padrão é sempre a mesma. Se a pobreza continua existindo, então precisamos de mais ajuda. Se a situação não melhorou, então precisamos aumentar os recursos. Se décadas de intervenção produziram resultados decepcionantes, então a solução mágica é aprofundar a intervenção? É uma lógica curiosa. Se um médico aplicasse o mesmo tratamento durante 60 anos sem melhora significativa do paciente, dificilmente seria considerado um especialista. Provavelmente seria processado por negligência. Quando se trata da África, porém, o fracasso parece ser tratado como evidência de que devemos insistir ainda mais naquilo que já fracassou. O remédio não está funcionando, então a solução é aumentar a dose? A Coreia do Norte e a Coreia do Sul eram o mesmo povo, a mesma língua, a mesma história colonial japonesa. Um escolheu o livre mercado, a outra escolheu o socialismo. Hoje, a Coreia do Sul tem um PIB per capita 25 vezes maior. Alemanha Ocidental e Oriental, mesmo povo, mesmo idioma, mesma destruição pós-guerra. Um lado teve que construir um muro para impedir que o povo fugisse. Ludwig von Mises demonstrou em 1920 que o cálculo econômico é impossível no socialismo. A África passou 6 décadas provando isso empiricamente, a um custo humano incalculável. Quando alguém fala sobre pobreza na África, quase sempre aparecem as mesmas explicações: colonialismo, escravidão, racismo, exploração de recursos naturais. Evidentemente, ninguém está negando que escravidão existiu, ninguém está negando que houve colonialismo e que esses eventos tiveram consequências. Mas existe um problema. Essas explicações não conseguem responder a uma pergunta muito simples: por que alguns países africanos prosperaram mais do que outros? A Etiópia praticamente não foi colonizada como o restante do continente e durante muito tempo esteve entre os países mais pobres da África. Botsuana foi colonizada e se tornou um dos maiores casos de sucesso econômico do continente. Senegal e Botsuana são duas das poucas nações africanas que passaram décadas sem golpes militares ou guerras civis. Se a explicação fosse apenas colonialismo e escravidão, esses casos não deveriam existir. Mas existem, e isso sugere que talvez, só talvez, estejamos olhando para o lugar errado. Talvez a diferença não esteja no passado distante, mas nas instituições atuais. O mais interessante é observar como quase ninguém procura explicação para a pobreza africana no lugar onde encontramos a solução para a prosperidade.
Países ricos ficaram ricos graças a investimento privado, produtividade, empreendedorismo, segurança jurídica, propriedade privada e liberdade econômica. Só que quando um país permanece pobre, de repente tudo muda. A culpa é de fatores históricos, culturais, climáticos ou raciais? Quando o assunto é diminuir ou acabar com a pobreza, a maioria das pessoas olha o problema pelo ângulo errado e se pergunta qual a causa da pobreza. Mas nada causa a pobreza. A pobreza é a condição natural do ser humano. Todos nascem sem nada, sem trabalho, sem teto, dependentes. A pergunta certa a se fazer é: qual a causa da prosperidade que tira as pessoas da pobreza? Por que algumas sociedades conseguem produzir riqueza e outras não? Existe uma característica compartilhada por grande parte dos países africanos que quase nunca aparecem nas manchetes internacionais. São alguns dos lugares mais difíceis do mundo para abrir, operar e expandir um negócio. Licenças intermináveis, regulações sufocantes, burocracias labirínticas, sistemas tributários confusos e uma dependência constante da aprovação de funcionários públicos transformam a atividade empresarial em uma corrida de obstáculos. Em muitos lugares, empreender exige mais talento para sobreviver ao governo do que para atender clientes. Toda a riqueza sustentável nasce de alguém produzindo algo que outras pessoas desejam comprar. Empresa gera emprego, cria inovação, aumenta a produtividade e transformam recursos em riquezas. Mas empresas não surgem no vácuo, elas precisam de um ambiente favorável, dos incentivos certos. Imagine um computador moderno rodando um sistema operacional defeituoso. O processador pode ser excelente, a memória pode ser excelente, o usuário pode ser brilhante. Nada disso importa se o software trava constantemente. É exatamente assim que muitos países africanos funcionam. O problema não está nas pessoas, o problema está nas regras sobre as quais essas pessoas são obrigadas a viver. Durante décadas, governos africanos adotaram sistemas que dificultam a criação de riqueza e depois demonstraram surpresa quando a riqueza não apareceu. Existe uma frase do economista Milton Friedman que resume bem a situação. Se você colocar o governo responsável pelo deserto do Saara, em 5 anos faltará areia. Quando existe controle estatal excessivo, existem oportunidades infinitas para a corrupção. Muitas pessoas acreditam que mais regulamentação reduz corrupção. Na prática, frequentemente acontece o contrário. Quanto mais obstáculos existem, mais valioso se torna o poder de removê-los. E quanto mais valioso esse poder, mais propina ele gera. Em vários países africanos, empreendedores não enfrentam apenas concorrentes. Eles enfrentam uma floresta de burocratas. Tudo se transforma em uma oportunidade para extração de riqueza por parte do Estado. Então surge a pergunta inevitável: como um continente vai enriquecer se produzir riqueza é praticamente ilegal? Este foi um problema, Estado grande demais que prejudica a população. Mas existe algo ainda mais destrutivo: o mercado da ajuda externa. Este é o problema que provoca reações emocionais, porque a maioria das pessoas parte de uma intenção genuinamente boa. Elas querem ajudar, e ajudar quem está sofrendo é algo nobre. O problema é que as boas intenções não garantem bons resultados. A história econômica está repleta de políticas desastrosas implementadas por pessoas que acreditavam estar fazendo bem. E a ajuda externa é um exemplo clássico. Quando o governo bem intencionado tira dinheiro da sua população que trabalhou e envia bilhões de dólares para governos africanos, para governantes e políticos, o que acontece? Quem está enviando ajuda pode, talvez, ter boas intenções. Ok. A narrativa oficial diz que o dinheiro combate a pobreza. A realidade costuma ser mais complicada. O governo de um país rico tira dinheiro, geralmente dos mais pobres, e o transfere para ajudar. Aí esse dinheiro vai para uma organização de ajuda ou um governo de um país pobre, que tem interesse em continuar recebendo esse recurso fácil. A pobreza é o motivo deles continuarem existindo. Quantas organizações não iriam simplesmente deixar de existir se amanhã a pobreza desaparecesse na África? Quantos políticos iam deixar de receber se a pobreza desaparecesse? Quem são os clientes dessas organizações? Isto é, quem paga a conta?
Se o objetivo é acabar com a pobreza, por que políticos enriquecem enquanto a pobreza persiste? Uma indústria que depende da existência contínua da pobreza tem interesse em acabar com ela? Não estou dizendo que todas as organizações de ajuda ou todos os políticos são corruptos ou mal intencionados. Estou dizendo algo mais incômodo. Esse sistema foi construído de um jeito que torna a pobreza mais conveniente do que a prosperidade. E enquanto o incentivo errado está no centro de uma estrutura, boas intenções não mudam o resultado. Ah, Catarina, você está exagerando. Vamos aos números. Sucessivos ditadores nigerianos desviaram 500 bilhões de dólares, equivalente a toda a ajuda ocidental à África entre 1965 e 2005. A filha do presidente marxista de Angola, Isabel dos Santos, acumulou uma fortuna de 3,7 bilhões de dólares, enquanto o povo angolano não tinha acesso à água potável. A União Africana estimou em 2006 que a corrupção custava ao continente 148 bilhões de dólares por ano. E a solução do Ocidente foi mandar mais dinheiro. O curioso é que os defensores dessas políticas raramente responsabilizam as próprias ideias. Quando uma política socialista fracassa, a culpa costuma ser do imperialismo, do clima, dos mercados internacionais, da história ou de qualquer outro fator disponível. E o que eu vou te falar agora pode parecer contraditório, mas quando uma parte pequena da ajuda finalmente chega na fonte, o problema parece aumentar e piora tudo. Calma, fica comigo aqui. Imagina um fabricante local de sapatos. Ele emprega pessoas, paga fornecedores, move a economia local. Então chegam milhares de pares de sapatos gratuitos distribuídos por uma organização internacional. O que acontece com esse fabricante? Ele quebra. A mesma lógica vale para alimentos, para roupas, para inúmeros outros produtos. Cada remessa de roupas que entra em Gana é uma fábrica têxtil que fecha. Entre 1990 e 2010, a fatia industrial da economia africana encolheu de 15% para 10%. Não foi coincidência. A caridade destruiu um mercado que poderia resolver aquele mesmo problema de forma permanente. É como cortar uma árvore para colher uma maçã. Você resolve a fome de hoje e destrói a produção de amanhã. Então, Catarina, você está falando que toda caridade é ruim e a gente tem que deixar que não tem comida, morrer de fome? Não. Não existe solução simples para problemas complexos. Se alguém está passando fome agora, a prioridade é alimentar essa pessoa. Mas amanhã essa pessoa vai ter fome de novo. Se existe uma enchente, você salva quem está se afogando primeiro e discute política pública depois. O problema é que uma solução de emergência não deve se transformar em um modelo permanente de desenvolvimento. Existe ainda um efeito psicológico, a dependência. Quando durante décadas a mensagem transmitida é que soluções virão de fora, as pessoas começam a acreditar nisso. A responsabilidade pela transformação deixa de ser local e individual. A iniciativa privada perde espaço, o empreendedorismo perde seu lugar. E surge uma cultura onde todos olham para governos, ONGs ou organizações internacionais esperando a próxima ajuda cair do céu. Mas nenhuma sociedade prosperou dessa forma. Nenhuma. Nem Estados Unidos, nem Suíça, nem Noruega, nenhum país ficou rico esperando ajuda. E aqui chegamos no ponto mais importante de todo o debate: o que realmente cria prosperidade? A resposta é quase decepcionantemente simples: liberdade econômica. Ai, Catarina, falando de liberdade econômica de novo? Sim! E vendo o cenário político no Brasil, não estou falando o suficiente. Ou alcançando tantas pessoas. Então não esquece de compartilhar esse vídeo. Eu espero. Pronto? Continuando. Sempre que observamos sociedades que enriqueceram rapidamente, encontramos o mesmo padrão. Direito de propriedade, segurança jurídica, baixa burocracia, livre comércio, empreendedorismo, menos imposto, mercados mais livres, Estado que não pesa tanto nas costas da população. Até em países nórdicos, que alguns esquerdinhas adoram falar que são exemplos de socialismo, prosperaram assim, com mais capitalismo. No fim das contas, a pergunta nunca foi por que a África recebeu tão pouca ajuda. A pergunta é por que, depois de receber tanto, ela continua pobre,
Talvez porque riqueza não possa ser enviada em caminhões, transferida por burocratas ou distribuídas em conferências internacionais. Riqueza precisa ser criada. Isso exige algo que ajuda externa nenhuma consegue substituir: liberdade. O mais curioso é que muitos africanos já entenderam isso. Uma nova geração de intelectuais, empresários e economistas africanos começou a desafiar as explicações tradicionais. Eles não querem ouvir que são pobres por causa de eventos ocorridos séculos atrás. Eles querem saber por que abrir uma empresa hoje continua sendo um pesadelo, por que governos continuam sufocando empreendedores, por que políticos continuam acumulando poder, enquanto cidadãos continuam acumulando dificuldades. A verdade é que prosperidade não nasce de discursos, nasce de incentivos. Incentivos importam, sempre importaram. Se você quiser se aprofundar mais no assunto, vou deixar algumas fontes na descrição. Por esse vídeo é isso e até a próxima!